Bom, iniciamos a gravação aqui. Muito bem-vindos todos os participantes, em especial nossos dois palestrantes de hoje, o Leonardo Rosa e o João Pedro Azevedo. Nós temos que comunicar, infelizmente, o André Portela foi anunciado como um dos palestrantes, mas ele teve um imprevisto e não vai poder participar hoje. A gente reitera aqui o convite para ele apresentar um seminário com esse ou outro tema mais adiante, mas ele hoje, infelizmente, não vai poder. Mas nós vamos assistir aqui a duas apresentações do Leonardo Rosa, que é doutor e pós-doutorando de Stanford da economia da educação, enfim, da pós-graduação em educação. Ele é um especialista em economia da educação. E o João Pedro Azevedo, que é economista líder e coordenador de estatísticas de educação do Banco Mundial. É também um ex-pesquisador do IPEA, então nós já está, de certa forma, aqui voltando a casa, mesmo que à distância. E, enfim, vamos ter essas duas apresentações. O Leonardo Rosa vai fazer uma análise mais centrada no Brasil e o João Pedro Azevedo mais numa comparação internacional, né? Nós estamos num momento de tentar fazer balanços entre resultados dessas alternativas que foram feitas sobre como lidar com a educação no período da pandemia, né? Todos aqui somos, é, enfim, torcedores da educação, acreditamos muito nos benefícios da educação individuais e coletivos, e ao mesmo tempo defensores da vida, obviamente, então sabemos dos dilemas que são entre buscar uma educação com segurança e com todas as dificuldades que tem no Brasil e em tantos outros países para oferecer até água nas escolas, enfim. Isso foi tema de um seminário no ano passado, 8 meses atrás. Nós vamos depois botar o link aqui também para quem quiser assistir. Participaram dele três pesquisadores, também falaram desses dilemas. Mas aqui hoje a questão é saber quanto se perdeu de aprendizado e como isso afetou diferentes grupos de diferentes maneiras. Eu acho que ainda não temos dados suficientes para observar exatamente o que aconteceu, mas esses economistas podem nos apresentar simulações ou estimações a partir do que se observou em anos anteriores. Então, muito obrigado a todos. Vou passar a palavra primeiro ao Leonardo Rosa, por favor. Bom, obrigado, Marcos. Eu vou, eu vou compartilhar minha tela aqui, minha apresentação. E, enfim, eu não sei como funciona, se durante a apresentação interrompe, faz perguntas, se é ao final, A gente, em mas geral, a gente, em geral, deixa para o final. Assim, ótimo, só então tá se bom. tiver algum esclarecimento, assim, alguma coisa que não está dando para ver, eu te aviso, mas, em geral, você faz uma apresentação, assim, em torno de 25 minutos, não precisa se prender exatamente a esse prazo, mas, e aí, no final, o João Pedro apresenta também, e só no final, após as duas apresentações, é que eu leio as perguntas que foram enviadas pelo chat. Tá bom? Perfeito, ótimo. Obrigado. Obrigado, Marcos. Bom, o que eu vou apresentar aqui é exatamente o que o Marcos falou. Acho que a gente ainda não tem dados o suficiente para tentar analisar a perda de aprendizado durante a pandemia. Eu penso que os estados estão coletando nesse momento alguns dados, mas, enfim, a, dado o start da pandemia, dificilmente a gente vai conseguir ter dados de proficiência de alunos, principalmente, né, para medir o aprendizado por meio desses testes padronizados num prazo curto. Eu acho que a gente ainda vai demorar um pouco. É, E o esforço que eu fiz aqui foi tentar simular essas perdas de aprendizado durante a pandemia a partir de dados passados, e não tão longe assim, né? O INEP, ele aplica a Prova Brasil em um grande número de escolas, no Brasil inteiro, milhões de estudantes fazem a prova, e, e o INEP introduziu algumas novidades no questionário que vai para os diretores de escola, que permitem a gente fazer algumas simulações de como que o fechamento de escolas está associado com a perda de aprendizagem. Então, esse é o contexto que eu vou fazer a análise aqui, eu vou mostrar em mais detalhes, mas
acho que para deixar claro, como o Marcos falou, são simulações, tá certo? Bom, e essas simulações não estão acontecendo aqui somente no Brasil, né? O, o João Pedro está aí, ele vai apresentar essas simulações ou estimativas de perdas de aprendizado para diferentes locais do mundo. Isso tem acontecido nos Estados Unidos também, com muita frequência, na Europa. É, não é o caso do trabalho do João Pedro, eu penso, mas a maioria das projeções se baseiam, sobretudo, em conhecimento acumulado sobre o fechamento de escolas em outros locais, especialmente nos países desenvolvidos. No Brasil, acho que aí existe uma carência pela ausência de dados, inclusive, é, existe uma carência de estudos e análises que tentam estabelecer uma associação entre o fechamento de escolas e notas dos estudantes. É exatamente aí que eu vou entrar. Acho que esses dados novos permitem isso. Então, dito isso, eu acho que para todos os ouvintes, tudo que eu vou apresentar aqui é bem preliminar. Para você ter uma ideia, o INEP divulgou esses dados de 2019 na primeira semana de março, né? Então, o esforço todo foi tentar correr com as análises para apresentar para vocês algo, mesmo que preliminar, que possa ser informativo, possa ser discutido com a sociedade e com a comunidade científica, para que a gente tenha mais informações sobre as possíveis consequências da pandemia nos estudantes, tá certo? Então, eu vou tentar aqui nessa apresentação responder 3 perguntas. Qual que é a relação entre o fechamento de escolas e notas dos estudantes no Brasil? Não necessariamente na pandemia, de novo. Qual que é a relação dado os dados históricos que possuímos? Baseado nesses resultados, o que a gente deveria esperar de perda de aprendizado durante a pandemia? Então, a gente primeiro estima a relação entre fechamento de escolas e nota, e depois a gente pega essas estimativas e projeta para os dias de fechamento, para os dias de escola fechada, de escolas fechadas durante a pandemia. Aí mora toda uma incerteza, né? A gente não sabe exatamente quantos dias as escolas fecharam. Por quê? Porque alguns estados adotaram políticas de ensino à distância, outros não. Enfim, a gente vai fazer simulações a partir de diferentes cenários. Adotar um cenário que os estudantes frequentaram a escola o equivalente a 20% do tempo de um ano comum. E a partir daí fazer algumas simulações. E eu acho que a terceira pergunta, talvez a mais importante do ponto de vista de política, né, é, é tentar encontrar algum fator que suavize essa perda de aprendizado durante a pandemia. Então, é, isso, os dados que o INEP produz a partir da Prova Brasil são muito bons para a gente tentar procurar alguns fatores que possivelmente possam atenuar o que eu estou chamando aqui de efeito, e efeito entre aspas, porque eu não estou tentando estabelecer nenhuma relação causal, como é comum nos trabalhos de economia da educação, mas acho que é importante a gente fazer essa análise exploratória de possíveis atenuadores da perda de aprendizado durante a pandemia. Bom, vamos entrar para a pesquisa de fato. Acho que os dados, como eu falei, eu vou utilizar os microdados da Prova Brasil ou do SAEB do ano de 2019. Eles foram coletados no ano de 2019 e foram publicados publicamente no início de março, na primeira semana de março de 2021, ou seja, um pouco mais de um mês. E é uma base de dados riquíssima. Eu poderia gastar todo o meu tempo aqui explicando o que essa base de dados tem, mas para o nosso trabalho aqui, acho que vale destacar 3 coisas. Primeira é uma base de dados que tem a nota do estudante em escala padronizada, para estudantes no segundo ano do ensino fundamental, no quinto ano do ensino fundamental, nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio.
É, e isso e essas notas não é para uma amostra, é quase censitário, enfim, teria que explicar aqui tecnicamente, mas basicamente a gente está falando de aproximadamente 5 milhões, entre 5 e 6 milhões de estudantes. Então a gente tem a nota aqui de 6 milhões de estudantes aproximadamente. Junto com com essa prova, com a Prova Brasil, o INEP administra questionários para professores, diretores, estudantes. Desses questionários, uma informação é bastante importante aqui para a nossa análise. Os diretores respondem é, a uma pergunta que a gente consegue extrair o número de dias que a escola fechou em decorrência de eventos externos. Que eventos externos são esses? Eu vou destacar adiante, mas dentre eles a gente está falando de greve de professores, né? Então a escola acaba fechando porque os professores estão em greve, não tem professor, a escola tem que fechar, o aluno não frequenta. Esses questionários são riquíssimos, como eu disse, e uma das partes importantes é que ele traz bastante informação sobre o aluno, em especial informações sociodemográficas. Por que isso é importante? Porque, eventualmente, as escolas que fecham, as que não fecham, recebem alunos totalmente diferentes, e, no mínimo, a gente quer fazer aqui o que os economistas chamam de controlar por outros fatores observáveis para tentar entender se a relação entre nota do estudante e dias de escola fechada não é não, não, não é em decorrência se essa relação não é minimizada quando a gente inclui aí outras informações dos estudantes, como o nível socioeconômico, por exemplo. Bom, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes na medida de números de dias de escolas fechadas. Eu preparei aqui uma série de análises que dão um pouco a ideia do tipo de medida que a gente vai utilizar. A pergunta que os diretores respondem no questionário aplicado pelo INEP é o seguinte: o calendário escolar pré-estabelecido foi cumprido sem interrupções? Uma pergunta de sim ou não. Se o diretor responde não, ele vai responder, qual que é o motivo, qual foi o motivo da interrupção do calendário? E daí tem uma série de motivos. E ao final ele responde por quantos dias ocorreu a interrupção, não por cada motivo, mas essa interrupção como um todo. Então, é a partir daqui que eu vou construir as variáveis para tentar estabelecer a relação entre dias de escola fechada com a nota dos estudantes. Bom, qual que é o percentual de escolas? A base tem aproximadamente 50 mil, 60 mil escolas. Qual que é o percentual de escolas que apresentam alguma interrupção? Aproximadamente 15% das escolas reportam que tem interrupção. E isso não é concentrado geograficamente. Quase todos os estados, é, quase todos os estados têm um percentual razoável de escolas. Nenhum estado tem, tem todas as escolas de modo que elas não fecharam algum dia, tá certo? Então, tem uma variabilidade na distribuição geográfica de escolas com interrupção e tem estados, como vocês podem ver aí, o caso da Bahia ou do Mato Grosso, que tem um percentual maior. Lembre-se que 15% no Brasil, 15% das escolas no Brasil reportam ter tido algum tipo de interrupção. Em estados como Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Pará, esse percentual é acima de 20%. Outros estados, esse percentual é menor, entre 0% e 5%. Caso de Santa Catarina, Espírito Santo, Tocantins, tá certo? De toda forma, é importante destacar aqui que a nossa análise, de alguma maneira, captura o Brasil como um todo e possibilita algumas sofisticações mínimas no modelo que a gente vai utilizar para estimar a relação entre dias de escolas fechadas e nota dos estudantes. Outra questão interessante é a distribuição do número de escolas fechadas. Os
os diretores respondem num contínuo aí de um dia fechado até 60 dias. O máximo que eles podem falar é 60 dias, tá certo? E como vocês podem ver aqui, em que pese a maioria das escolas, 75% das escolas que fecharam reportam um fechamento entre um dia e 20 dias, essa distribuição é suave, né? Ela não tem grandes saltos aqui. Então, obviamente, números redondos como 20 dias, 10 dias, você vê pequenos saltos, mas você vê que a distribuição cumulativa é um tanto quanto suave. Então, aproximadamente 50% das escolas reportam que fecharam até 10 dias, 25% entre 10 e 20 e 25% mais de 20 dias, certo? E as causas também são inúmeras. Então, aqui, esse próximo gráfico, é, ele ele tenta separar quais são as causas de fechamento das escolas que reportaram terem fechado pelo menos um dia no ano de 2019 e separa isso em dois grupos, né? Escolas que fecharam de 1 a 10 dias e escolas que fecharam mais de 10 dias. Lembrando aqui, por que eu estou escolhendo de 1 a 10 dias? É porque é aproximadamente onde estão 50% das escolas que fecharam. 50% das escolas fecharam menos de 10 dias, 50% fecharam mais de 10 dias. Das que fecharam, né? Então, quando a gente olha para as que fecharam de 1 a 10 dias, as causas de fechamento são variadas, né? Você tem causas como greve de professores, 37% das escolas que fecharam de 1 a 10 dias falam que fecharam por conta de greve de professores. Você tem o que eu estou chamando de eventos externos, que isso não é muito claro no questionário, mas eu posso falar um pouco melhor em detalhes o que está escrito lá depois, quem tiver alguma dúvida. Aqui tem outras causas. Problemas de infraestrutura aparece aqui também como uma das causas de fechamento de escolas. E outras coisas como falta de água, eventos climáticos, falta de energia, falta de merenda, são, eles ocorrem, mas ocorrem com uma frequência bem menor. E existe um padrão um pouco diferente, né? Quando a gente olha para fechamentos de escolas mais de 10 dias, a gente percebe que a grande parte das escolas que fecharam mais de 10 dias fecharam por conta de greve de professores. 60% das escolas que reportam terem fechado mais de 10 dias tem como causa é, tem como causa a greve de professores. Veja, essas barras aqui não somam 10% porque não somam 100%, desculpa, porque é, o diretor pode reportar mais de uma causa de fechamento, tá certo? Mas ela dá uma dimensão de quais são os fatores que acabam determinando o fechamento das escolas. Finalmente, enfim, gostaria de ter trazido só figuras que eu prefiro em apresentação, nem sempre é possível. A gente também percebe que os alunos das escolas que fecharam, em comparação com as escolas que não fecharam, têm características diferentes. Em geral, eles são de grupos minoritários, tipo, por exemplo, os alunos em escolas que fecharam pelo menos um dia tendem a ser pretos, é, tendem a ter menos recursos em suas casas, como número de banheiros, internet, computador. Então, quem sofreu em 2019 com o fechamento de escolas, em geral, é um grupo mais vulnerável. E a gente vai levar isso em consideração na análise. Aqui é só para o quinto ano essa tabela, mas ela se repete quando a gente analisa outras séries, tá certo? E aqui vem o primeiro resultado. Aqui, sem controlar por nada, a gente aqui tem aqui estabelece uma relação simples entre fechamento de escola e perda de aprendizado. O que a gente percebe aqui? No eixo horizontal a gente tem as séries, no eixo vertical a gente tem a diferença de aprendizado desses grupos de escolas em relação aos estudantes em escolas que não fecharam. Então a gente está comparando já aqui, né, os grupos. E o que a gente percebe é o seguinte: primeiro,
o fechamento de escolas tem relação com o aprendizado dos alunos, e essa relação não é baixa. Quanto mais tempo você fica fechado, aparentemente maior é o efeito sobre o aprendizado, maior é o efeito negativo sobre o aprendizado. A segunda coisa que a gente nota é que os estudantes, em termos de aprendizado, os estudantes de séries mais baixas, aparentemente são os estudantes que sofrem mais. Então, a perda de aprendizado dos estudantes do segundo ano é muito maior do que a perda de aprendizado dos estudantes do quinto ano. Obviamente, resta saber se essas diferenças são estatisticamente significantes, a gente vai falar um pouco disso depois, nos próximos slides, mas pelo menos num primeiro olhar sobre essa perda de aprendizagem, a gente percebe que os estudantes de séries mais baixas acabam sofrendo menos com a perda de aprendizado, certo? Outra coisa interessante é que essa relação é não linear, né? Não é que você vai adicionando dias a mais de escolas fechadas e os estudantes vão perdendo de forma progressiva o aprendizado. Ela parece muito mais uma curva de log, né? Então, ou seja, ela é uma curva um pouco côncava e que depois de um determinado patamar, aumentar os dias de escola fechada é, tem consequências menos drásticas, pelo menos para esse ano de 2019, do que você fechar aqui, você sair de uma situação de não fechamento para uma situação de fechamento de, por exemplo, 20 dias. Ou seja, em outras palavras, fechar 20 dias é, tem um prejuízo maior do que, do que você fechar de 20 para 40 dias, por exemplo. Não significa que o estudante não continue perdendo aprendizado, significa que ele perde aprendizado em taxas mais baixas, tá certo? Bom, então, de maneira geral, essas são é a parte preliminar, uma parte descrevendo um pouco a nossa medida de dias de fechamento de escola. E aqui a gente passa para um modelo muito simples de regressão múltipla, em que a gente vai tentar estabelecer a relação entre nota dos estudantes, que no modelo aqui é o Y, com fechamento de escolas. Por conta dessa não linearidade aqui, a gente vai considerar o log do fechamento das escolas. E a gente vai controlar por uma série de fatores, né? Dentre eles, o nível socioeconômico dos estudantes, a, a dependência administrativa da escola e um efeito fixo de Estado. Então, exatamente para evitar confusões do tipo, os estudantes mais vulneráveis são os que estão nas escolas que fecham, então é por isso que eles aprendem, é por isso que eles aprendem menos, não porque as escolas fecharam. Então a gente vai considerar isso na análise para exatamente tentar minimizar esse tipo de confusão. É óbvio que existem outros milhares de fatores que a gente não consegue observar, podem estar relacionados com o fechamento de escola e que eventualmente modificaria os resultados que a gente está analisando aqui. Mas, de toda forma, nesse primeiro exercício, que eu acho bastante importante para ter algum parâmetro do que esperar com o fechamento de escolas durante a pandemia, esse exercício é o melhor que a gente pode fazer com os dados que a gente tem aqui no momento. Tá certo? Bom, então vamos para os resultados depois de controlar. Aqui, de novo, séries, diferentes séries, e o resultado dessa estimativa aqui, desse modelo. Então, o que a gente percebe é que aquela relação inicial que não controlava por nada, de alguma maneira se mantém. Obviamente muito menor, porque agora a gente está controlando por uma série de fatores, mas as grandes conclusões permanecem. Primeiro, alunos do quinto ano parecem, quinto e segundo ano do ensino fundamental, parecem ser mais prejudicados pelo fechamento de escola. Então, mais dias fechado vai ser pior para os alunos mais novos. Isso não significa que para os alunos mais velhos do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio, eles não saem prejudicados.
mas o efeito é um pouco menor. A gente pode discutir esses efeitos depois, mas basicamente, de forma absoluta, esses efeitos são menores. E essas diferenças entre as séries são estatisticamente significantes. Bom, aqui está em desvio padrão, né? Tipo, um aumento de um ponto no log faz com que a nota do estudante caia em aproximadamente do quinto ano caia em 0,05 desvio padrão. Então, o que, que significa um ponto no log? É mais ou menos 10 dias de escola fechada, alguma coisa desse tipo. E como a gente vai ver, esse 0,05 desvio padrão se traduz em aproximadamente um quarto de ano escolar, tá certo? Então, nas simulações vai ficar um pouco mais claro, mas basicamente o que a gente está encontrando aqui é uma relação que parece fazer muito sentido. Mais tempo, se você fecha a escola 20% do tempo, aparentemente ele perde 20% de aprendizado de um ano típico, tá? Então, de maneira geral, essas relações não parecem ser uma coisa muito desvirtuada do que a gente esperaria. O que é bom, né? Se eu trouxesse uma relação aqui que não se parece com o que um aluno aprende num ano típico, a gente ficaria bastante preocupado. Aqui eu vou pular só por questão do tempo. Aqui é uma outra forma de ver o mesmo resultado. Aqui são os resultados para a língua portuguesa. Eu estava mostrando os resultados de matemática. As relações são mais ou menos similares. E aqui a gente entra na projeção. Vamos lá. Então, aqui tem três cenários, tá certo? Um cenário otimista, um intermediário e um pessimista. No otimista, que eu acho excessivamente otimista, os estudantes frequentaram a escola 60% do tempo, tá? E que é a barrinha azul. Se esse for o caso, o estudante perdeu de aprendizado aproximadamente 0,18 desvio padrão. Mas 0,18 desvio padrão novamente não quer dizer muita coisa, né? É um efeito grande, mas não quer dizer muita coisa de modo intuitivo, né? Quanto que um estudante típico aprende entre o quinto e o nono ano, por exemplo? Um estudante aprende 0,21 desvio padrão por ano entre o quinto e o nono ano e 0,12 desvio padrão entre o nono e o terceiro ano do ensino médio. Então, se a escola fechou 60% do tempo, a gente está falando aqui que a perda de aprendizado é próxima a 80%. Desculpa, se a escola fechou 40% do tempo, a perda de aprendizado é próxima de 60%. Um cenário intermediário, onde os estudantes perderam 20% das suas aulas. Desculpa, perderam 80% das suas aulas. Nesse cenário intermediário, que é muito provável o cenário que aconteceu no Brasil, a gente está falando da perda de aprendizado de aproximadamente um ano letivo. E no cenário pessimista, que os estudantes não tiveram nenhum acesso a conteúdo, nenhuma aula, a perda de aprendizado é próxima de 0,25 desvio padrão, que é superior a um ano letivo. E a gente pode debater se faz sentido ou não, mas muito potencialmente faz sentido se você considera que o estudante, quando ele está na escola, ele não só deixa de aprender o que ele deveria aprender, como também esquece coisas que ele já tinha aprendido. Então, se a escola fechou o ano inteiro, é muito provável que os estudantes é, deixaram de aprender e esqueceram aquilo que tinham aprendido em outras séries. Por isso, o efeito maior, superior a um ano de aprendizado, certo? Bom, é... tem uma pergunta se tenho dados para o segundo ano do ensino fundamental. Eu tenho, que é esse daqui, né? E o problema do segundo ano do ensino fundamental é que
a amostra é muito menor. Se você olhar aqui o número de observações, por exemplo, porque a estratégia de coleta de dados do INEP é diferente no quinto, nono ano e terceiro ano do ensino médio do que no segundo ano do ensino fundamental. Então, as extrapolações para o segundo ano do ensino fundamental ficam muito mais complicadas. É, Agora a gente vai entrar para fatores atenuantes, né? Então, o primeiro deles são características dos estudantes. Acho que uma questão importante é se grupos mais vulneráveis, como estudantes de minoria, de grupos minoritários, estudantes que têm pais ou responsáveis com baixo nível educacional, estudantes de baixo nível socioeconômico, se esses estudantes sofrem mais no que se refere a aprendizado. Veja, eu estou falando essencialmente de aprendizado. É óbvio que a escola cumpre outros papéis sociais que extrapolam aqui essa análise mais quantitativa. Mas do ponto de vista de aprendizado, isso está relacionado com esses fatores individuais estão relacionados com uma maior perda de aprendizagem? E pelo menos na nossa análise diz que não. Os estudantes, por exemplo, pretos, eles são estudantes que tipicamente têm nota muito menor, mas acabam sofrendo menos do, com, com, com o fechamento de escolas. Não significa que eles passam a performar melhor do que os estudantes não pretos. Significa que a perda de aprendizagem é um pouco menor. E pouco, bem pouco menor, tá certo? A mesma coisa para mães de baixo nível de baixo nível educacional, e o mesmo resultado se mantém quando a gente está falando de estudantes de menor nível socioeconômico. Você acaba você acaba perdendo menos durante o fechamento de escolas. E existem várias explicações para isso. Uma delas pode ser que, eventualmente, a escola no Brasil não necessariamente cumpre um papel de redutor de desigualdades no que se refere a aprendizado. Super questionável essa hipótese, mas é algo possível, tá certo? É, é, Outros fatores, tem uma pergunta que eu vou deixar para o final só para concluir. Outros fatores atenuadores, né? Então, políticas no nível da Secretaria de Educação, né? Então, os diretores respondem perguntas como: a sua escola tem algum auxílio da Secretaria de Educação? Tem apoio da Secretaria de Educação? A sua escola sofre com falta de professores? Falta no sentido de não existir o professor para lecionar aquela matéria? A sua escola falta com absenteísmo de professores, ou seja, o professor ele trabalha naquela escola, mas não acaba não indo para aquela escola. E o que a gente percebe é que, pelo menos nessa análise, a gente não encontra que esses fatores são atenuadores, tá certo? Outros fatores atenuadores estão mais no controle do diretor de escola, por exemplo, né? Então, coisas como muito questionável também, treinar para avaliação padronizada, estabelecer metas de aprendizagem, é, distribuir os alunos conforme o seu rendimento acadêmico entre as salas. Então, os alunos de melhores notas são agrupados numa mesma sala e os alunos de piores notas são agrupados na mesma sala. E por último, a alocação de professores entre as turmas, de modo que os professores mais experientes fiquem com as turmas com maior necessidade. O que a gente percebe aqui é que, dentre esses fatores, o que se destaca é a alocação de professores para turmas com maiores dificuldades. Então, quando o diretor acaba colocando os professores mais experientes com as turmas de menor aprendizagem, é, o efeito ou a relação entre dias de fechamento de escola e dias de fechamento de escola e notas é suavizada, certo? Outra política de controle da escola também são ações relacionadas
a contato com os estudantes, por exemplo, programas para reduzir absenteísmo de estudante, como contato com as famílias, por exemplo, ou visita às famílias. A gente percebe também que esses são fatores atenuadores que mitigam o efeito do fechamento das escolas sobre o aprendizado dos estudantes. Surpreendentemente, você estabelecer aulas de reforço não parece mitigar a perda de aprendizagem, tá certo? Bom, finalmente, e para concluir aqui, acho que tem uma questão muito importante que, além das notas, existem diversas outras variáveis que, que podem ser afetadas pelo fechamento de escola, ou que podem estar associadas ao fechamento de escola. Uma delas é, é o abandono escolar. Então, aqui no nível da escola, eu estou utilizando outra base de dados aqui para analisar no nível da escola o número de dias de escola fechada com o abandono escolar, e o que a gente percebe é que as escolas fechadas também afetam o abandono escolar, especialmente nas séries, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, e essa relação também é bastante forte, tá certo? Então, concluindo, de um lado a gente tem a perda de aprendizagem, que parece algo muito importante e que parece sustentar empiricamente, né? No sentido, mais dias de escola fechada vai levar um vai levar a uma perda de aprendizagem ao longo do ano e também afeta e também está relacionado, desculpa, com abandono escolar, especialmente para alunos mais velhos, tá certo? É isso, aqui é só uma conclusão, acho que eu já extrapolei meu tempo aqui, mas basicamente repete um pouco o que a gente já falou. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço. Só um esclarecimento aqui. Teve uma dúvida aqui no chat. Nós costumamos disponibilizar a opção enviar para todos, e a gente prefere que seja dessa forma para que todo mundo possa ler as perguntas, inclusive a audiência. Mas eu acho que hoje não estava configurado, então as pessoas não estão conseguindo enviar para todos. Nesse caso, enfim, se o pessoal da equipe puder reconfigurar para que todo mundo possa enviar para todos, é melhor. Se não for possível, aí pode fazer como a Rayana Vasconcelos fez, ela enviou para todos os membros da equipe. Assim, pelo menos nós conseguimos ler e aí repassar a pergunta aqui. Mas se o pessoal da equipe conseguir ajustar essa configuração, é melhor ainda. Obrigado. Agora, João Pedro, por favor. Primeiro, obrigado, Leonardo, sua apresentação foi ótima. Só passei direto para o esclarecimento. Mas, João Pedro, por favor, a tela é toda sua. Está sem voz, João Pedro. Está sem o áudio. Perfeito. Eu acredito que agora vocês estejam me ouvindo. Sim, perfeitamente. Excelente. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, Marcos e a colegas do IPEA. É um prazer enorme estar aqui compartilhando aí um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Unidade de Educação Global do Banco Mundial. Eu estou baseado em Washington e o que eu vou estar compartilhando um pouco com vocês hoje é uma combinação aí de uma série de trabalhos que a gente vem desenvolvendo em colaboração com vários colegas do banco. E eu vou estar apresentando também as referências, os links, onde vocês podem, caso tenham interesse, né, pegar a fonte original desses trabalhos, né, e com isso ter mais detalhes. O foco vai ser, né, nesse tema da perda de aprendizado gerado pela pandemia e a questão das desigualdades educacionais, né, no Brasil, mas principalmente no mundo, né. O meu foco vai ser um trabalho mais global que a gente vem desenvolvendo. E acho que ele complementa bem com o que foi apresentado, né, pelo
na apresentação anterior, acho que algumas das mensagens são muito parecidas, né? Reforçam no sentido de o que a gente observa na prática, que as perdas educacionais elas vão ser proporcionais por conta do fechamento das escolas com a pandemia, serão proporcionais ao ganho esperado num período de educacional normal, né? Portanto, de certa forma, essa crise é uma crise dentro da crise de aprendizado que a gente já vinha enfrentando no mundo, né? A verdade é que grande parte dos países, para os países mais pobres, as crianças aprendem muito pouco quando vão à escola, né? Existe uma grande desigualdade, né, educacional que precede a pandemia. E a pandemia ela vem a exacerbar essas desigualdades e mudar essas desigualdades em vários aspectos. E é isso que eu quero conversar um pouco com vocês. Eu quero também discutir um pouco a importância de avaliações de larga escala, né? E avaliações comparáveis e sistemáticas, né? Eu acho que nada do que a gente está conversando aqui hoje, tanto na apresentação anterior como na minha, seria possível se nós não tivéssemos essas avaliações. E nesse aspecto, o Brasil ele está numa posição, né, privilegiada, mas que é muito importante que essas avaliações continuem e que elas continuem a ser comparáveis no tempo. Nessa questão da comparabilidade temporal é muito, muito importante. Acho que um outro ponto que eu quero também apresentar e discutir hoje é que a escolha do indicador, tá, que a gente faz para medir a qualidade da educação importa. Tá? E aqui eu vou fazer um gancho com um trabalho que a gente já vem há 2 anos desenvolvendo no Banco Mundial, em colaboração com a Unesco, da medida de pobreza de aprendizagem, né? Então, em vez de olharmos a nota média dos alunos, né, eu vou estar apresentando aqui grande parte dos meus resultados dessas simulações, vão estar vindo olhando para a proporção de alunos que estão abaixo de um patamar mínimo de proficiência em leitura. Tá? Por que isso? Tá? E eu vou estar motivando um pouco isso, mas uma das vantagens, um dos aspectos interessantes dessa medida é que ela é, por natureza, por construção, sensível a mudanças na distribuição de aprendizado. Tá? Então, como a gente está falando aqui de desigualdade educacional, eu acho que é muito importante a gente ter consciência que a escolha do indicador importa e vai condicionar que tipos de desigualdades educacionais a gente pode medir e falar, né? E aqui eu quero destacar isso. E, por último, acho que a gente vai estar falando bastante de simulações, mas é fundamental começar a pensar, né, em processos de como medir, de fato, essas perdas educacionais. E aqui, novamente, o Brasil ele tem uma situação única e, né, ímpar, porque com o SAEB nós tivemos uma linha de base perfeita, digamos, para a medida educacional em 2019, né, porque nós tivemos um SAEB em 2019, e nós temos um SAEB possivelmente, né, agendado para 2021, que seria, né, um momento ideal para a gente conseguir olhar exatamente onde foram essas perdas, pelo menos do ponto de vista de coortes populacionais. Tá? Então, essas são algumas das mensagens, só para colocar em contexto com vocês. Então, essa medida de proporção de crianças, né, que não conseguem ler e entender um texto simples, tá, aos 10 anos de idade, em torno da 5ª série, é o que nós no Banco Mundial e na Unesco chamamos de pobreza de aprendizado. Notem que aqui nós estamos falando de um texto, são 2 parágrafos, certo? Nós não estamos aqui falando de um livro do Harry Potter, tá, para as crianças, ou um livro infantil, né? É mais complexo, certo? É um texto muito simples, tá? E nós estamos interessados que essa medida ela capture não só aquelas crianças que estão na escola, mas as crianças também que estão fora da escola. E por isso que é um indicador que a gente chama multidimensional. Assim como o IDEB em certos aspectos, né? Só que é uma medida que, ao invés de olhar para a nota média,
e de várias séries e várias disciplinas, ela está focando apenas na leitura na quinta série, tá? Para fazer uma analogia aí com o caso brasileiro. E qual o resultado que a gente encontra? Tá? Hoje, no mundo, tá? Nós temos 53% das crianças que se encontram nessa condição de pobreza de aprendizado. Tá? Ou seja, quase metade, mais da metade das crianças. E no Brasil, esse número, usando a avaliação latino-americana, que é comparável com as demais avaliações internacionais, esse número no Brasil hoje é 48%. Tá? Ou seja, praticamente o Brasil se encontra na média mundial. Tá? Esse era o cenário pré-Covid. Tá? E parte do que eu quero mostrar aqui para vocês é que, antes do Covid, nós já estávamos numa crise absurda de aprendizado. Tá? E o que o Covid faz é exacerbar essa crise educacional. Tá? Mas acho que, para isso, é importante a gente levar em conta de quais são as desigualdades que já existiam antes do Covid e quais são as desigualdades que se deram ao longo da crise do Covid, que ainda está em andamento, né? Mas que nós já percebemos, já temos documentadas várias delas, e eu vou estar discutindo algumas aqui hoje. Então, é óbvio que esse resultado é moralmente e economicamente inaceitável, é um absurdo, né? E ele coloca em risco o futuro, né, produtivo e social, cidadão dessas crianças, né? E nós aqui focamos na leitura aos 10 anos de idade, exatamente porque a gente encara que é fundamental no debate de política educacional, em alguns momentos, nós darmos foco ou ênfase para um determinado grupo, né? Nós hoje temos uma situação na educação que é análoga a um incêndio, certo? E quando a gente está no incêndio, chega uma hora que a gente tem que escolher que parte da casa a gente vai conseguir salvar. E é uma escolha difícil, tá? Mas nós aqui estamos fazendo um esforço para mostrar que a leitura, né, no início, aí, na quinta série, é um marco importante, um termômetro importante para a gente saber se o sistema educacional está indo no rumo adequado ou não. Agora, não é suficiente, né, que as crianças simplesmente aprendam, elas têm que também estar na escola. A gente quer que essas crianças estejam aprendendo, mas estejam aprendendo dentro da escola, né? E a escola é uma coisa importante por conta da segurança, da nutrição, da socialização, uma série de efeitos socioeconômicos que são muito importantes e que são valores, digamos, quase que intrínsecos que vão além do aprendizado, né? Então, ir à escola é algo muito importante. E notem que a crise, a pandemia, certo? Ela acabou com isso, né? Esse é um dos custos da pandemia e é um custo que tanto o Leonardo quanto eu não vamos estar falando muito, tá? Nas nossas apresentações, porque esse é um custo que é muito difícil de ser mensurado, né? Porque muitas vezes não existem métricas adequadas de desenvolvimento socioemocional, certo? Não existem técnicas adequadas para medir vários desses outros elementos que são tão importantes, mas que hoje, por conta da pandemia, nós não temos os dados para falar sobre eles. Então, é importante que, quando nós falamos dessas perdas e dos impactos, né, da pandemia, a gente está falando sobre um componente importante do sistema educacional, que é uma função importante, que é a do aprendizado, mas que não é a única, né? Existem uma série de outras dimensões que não vão ser bem refletidas nessas análises, o que, portanto, torna as nossas análises, de certa forma, subestimativas, né, subestimações das perdas totais, do ponto de vista privado, né? A gente não está nem falando aqui das perdas econômicas, tá? Que é uma outra discussão e que são ainda maiores, né? Ou seja, quando a gente levar em conta as externalidades positivas que o capital humano de um país gera, a sua produtividade, a produtividade total dos fatores, a sua trajetória de crescimento, os números, quando nós tentamos levar em conta essas externalidades, eles vão para a estratosfera, tá? Mas, então, o que a gente está falando aqui é uma estimativa conservadora. Ainda assim, os números são expressivos e muito impressionantes. Então, só para contextualizar um pouco a medida de pobreza de aprendizado, a gente está combinando exatamente esses indicadores de acesso, certo? A proporção das crianças que estão na escola, com a proporção daquelas crianças que se encontram na escola que estão abaixo desse patamar mínimo de proficiência.
E aqui uma ilustração simples, né, que mostra que, no caso desse país hipotético aqui, nós temos que onde 20% das crianças estão fora da escola, e dos 80% das crianças que estão na escola, só 75% delas são proficientes. Isso geraria uma pobreza de aprendizado em torno de 40%, no caso desse país. Agora, por que essa medida, né, ela é interessante do nosso ponto de vista? O mais interessante do que simplesmente a média, né, a nota média de numa prova estandarizada como o SAEB ou o PISA ou outras, né, como a do latino-americano. Eu acho que um aspecto importante é que é o foco naquelas crianças que estão na cauda inferior da distribuição de aprendizado. Tá? E isso só é possível porque, com os ODS, tá, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a comunidade internacional concordou num patamar mínimo de proficiência educacional, certo? Esse nível mínimo de proficiência é como se fosse a nossa linha de pobreza de aprendizagem. Tá? E todas as crianças que estão abaixo dessa linha da pobreza de aprendizagem, elas estão automaticamente nessa situação de deprivação de aprendizado. Tá? E é uma medida simples, né? Porque é uma proporção de crianças que se encontram abaixo desse patamar mínimo e ela ajuda a dar foco na discussão, no debate de política, daquelas crianças que estão realmente nessa cauda inferior. Um outro aspecto interessante dessa medida é que ela é sensível à distribuição de aprendizado. Tá? E aí aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, da Coreia do Sul, e nós observamos o mesmo no caso brasileiro. Tá? Aqui são dados da Coreia, onde nós temos na linha vermelha, tá? Aqui é a trajetória, tá? A nota média das crianças sul-coreanas no PISA. Tá? E quando a gente observa isso, existe uma diferença, existe uma pequena queda, certo? Mas é uma queda de 8%, queda relativa. Tá? Por outro lado, se nós escolhemos, ao invés de olhar para a média, a nota média, nós olhamos para a proporção das crianças sul-coreanas que estão abaixo desse patamar mínimo de proficiência, tá? O que nós observamos é que no mesmo intervalo de tempo, entre 2000 e 2015, tá? Esse número salta de 12% para quase 20%. Ou seja, é um aumento de 8 pontos percentuais, tá? Um aumento de quase 60%, tá? Das crianças que se encontram abaixo desse patamar mínimo de proficiência. Ou seja, é uma história qualitativamente muito diferente. Tá? E isso por quê? Porque na Coreia do Sul, tá, o que aconteceu nesse período foi que as crianças que estavam abaixo desse nível de proficiência pioraram muito, enquanto que as crianças que estavam acima, elas continuaram melhorando. Então, na média, o resultado não parece tão ruim. Mas quando a gente foca exatamente nesse nível de proficiência mínimo, a gente percebe que as perdas são expressivas. O interessante no caso brasileiro é que nós observamos o efeito inverso. Tá? Se a gente olha, tá, usando notas do SAEB, o período entre 2011 a 2019, tá, a nota média do SAEB na quinta série de leitura, ela aumenta aí em torno de 15, 20%. Tá? A nota média, né, aumenta o ganho percentual. Tá? Enquanto que a diminuição das crianças abaixo de um patamar mínimo de proficiência, que no caso brasileiro para o SAEB é dado pelo nível básico de proficiência que vem do Todos pela Educação, tá? Essa melhora brasileira é da ordem de 45%, 50%. Ou seja, é quase que o dobro do ponto de vista relativo. Né? É claro que existe muito trabalho a ser feito, é claro que, né, o país está longe de estar numa situação, né, adequada, mas existem ganhos, existem avanços, e o ponto aqui é que a escolha do indicador importa para a nossa compreensão do fenômeno. Né? E esse é um aspecto que eu acho muito importante e que a gente vai usar isso na discussão da Covid, da pandemia. É claro que isso também reflete o fato de que o aprendizado é um processo contínuo e acumulativo. Né? Então, aqui a gente tem uma curva S de aprendizado, que é só para ilustrar, onde em cada um desses níveis ela reflete qual seria a trajetória esperada, né, de aprendizado de uma criança. Tá? E é por isso que, tanto nas nossas simulações quanto nos resultados que
do Leonardo, que veio antes, nós encontramos um fato semelhante, que é, dependendo da magnitude do intervalo de fechamento das escolas, o que a gente observa é que não só as crianças deixam de aprender, tá? Mas o que elas esquecem é maior. E além disso, você tem um efeito futuro. Tá? Por quê? Porque se não mitigados, se não remediadas essas perdas, tá? As crianças podem entrar numa trajetória de aprendizado futuro completamente diferente, tá? Do que elas estariam, do que elas enfrentariam, caso ou na ausência desse fechamento. Então, reparem, existem 3 fatores, né, que a Covid, 3 canais sobre o qual a Covid afeta o aprendizado das crianças, né? Ela afeta através do aprendizado que não ocorre durante o período de fechamento da escola, que, se for curto, vai ser muito parecido com o período, né, é quase que uma relação linear com o ganho esperado, né, mas que, na medida que ele se estende, ele se torna mais longo, ele se torna maior. Por quê? Porque você começa a afetar não só o esquecimento, né, ou seja, as crianças começam a perder o aprendizado passado, mas, em alguns casos, você começa também a observar um efeito sobre os possíveis ganhos futuros de aprendizado dessas crianças, porque elas começam a ser colocadas numa outra trajetória, numa outra curva, certo? Que de um patamar mais baixo do que esse, assumindo, é claro, que esses ganhos não tenham sido mitigados, né? Ou remediados posteriormente, né? E esse que é o papel das simulações, é a gente ter números e informações que nos sirvam a pensar quais são os custos, né, e os trade-offs de política que podem vir a se concretizar. Agora, é claro que um aspecto que é importante dessa medida de proporção, né, é que ela não vai ser sensível aos ganhos e perdas que vão se dar abaixo desse patamar mínimo, né, de proficiência, que é um pouco o que essa animação aqui tenta ilustrar, né? Então, assim, as crianças, né, que estão abaixo dessa curva, abaixo da linha pontilhada, que é o nível de proficiência mínimo, as crianças podem estar movendo ali entre a linha vermelha e o grupo amarelo, certo? E isso não vai afetar a proporção de crianças abaixo, né? E, no entanto, isso pode ser uma melhora, uma piora expressiva, tá? Um aspecto interessante também dessa medida é que, de uma forma consistente e plenamente coerente do ponto de vista interno, é possível também a gente construir uma medida de hiato de aprendizado, que seria essa distância média estandarizada, assim como o que a gente chama de severidade de pobreza de aprendizado, que seria uma versão desse hiato que é sensível a mudanças da desigualdade ou da distribuição do aprendizado, tá? Abaixo desse patamar mínimo. Tá? E aí o que a gente chama de severidade e hiato de aprendizado. Tá? Então, tudo isso para destacar que a forma como a gente mede o problema, tá, vai ter uma implicação direta sobre a nossa capacidade de interpretar os choques da Covid. Tá? E, mantendo ainda, né, o ângulo anterior à Covid, tá, eu quero começar a destacar aqui que essas desigualdades elas precedem a pandemia, né? E elas importam bastante. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, são dados entre vários países do mundo, onde você tem aqui a medida de deprivação de aprendizado, a proporção de crianças abaixo desse nível mínimo de proficiência, e no eixo aqui vertical a gente tem esse ato de aprendizado, né? O quão distante elas estão desse patamar mínimo de proficiência. E aqui, para pegar o exemplo desses países como Filipinas e Senegal. Tá? Filipinas e Senegal eles têm o mesmo nível de pobreza de aprendizado, tá? Ou de deprivação, estão em torno aí de 65%, só que o hiato ele é completamente diferente, é quase 3 vezes maior, 2,5 vezes maior nas Filipinas do que quando comparado ao Senegal. Tá? E esse é o hiato, tá? Que é a distância média. Quando a gente olha para esse hiato ao quadrado, que é essa medida que é sensível à distribuição, a gente vê que a dispersão ela se torna ainda maior. Essa diferença que era de 2 vezes,
tá? No caso do hiato, para a desigualdade, né, ela vira quase 5 vezes. O Senegal está aqui com uma medida de hiato ao quadrado de 3 pontos percentuais, tá? Enquanto as Filipinas está quase a 15 pontos percentuais. Então, é uma variação aqui de 4, 5 vezes maior. E isso reflete o quê? Isso reflete o grau de heterogeneidade, de dispersão, tá? de variância do nível de aprendizado das crianças, tá? Que se encontram abaixo desse patamar. E por que isso importa? Isso importa porque, do ponto de vista da política pública, o gestor, no caso das Filipinas, ele tem que pensar, caso ele queira diminuir a pobreza de aprendizado, ele tem que pensar em formas de acomodar e de atender às necessidades de alunos em graus de aprendizado muito mais heterogêneos do que, por exemplo, no caso do Senegal, tá? Onde eles são mais homogêneos. Então, você tratar de um problema mais homogêneo é algo mais simples do que você tratar de um problema mais heterogêneo. Tá? E esse tipo de qualificação que é muito importante quando a gente está pensando não só nos efeitos da crise, do choque, da pandemia, né? A pandemia ela tá afetando a margem, digamos, extensiva, ou se ela está mudando a natureza qualitativa do problema, por aumentar exatamente essa heterogeneidade do grau de aprendizado, essa desigualdade do aprendizado nas crianças que se encontram, né, já nessa situação de deprivação. E um outro aspecto também importante, para ir puxando para o gancho do Brasil, é que essa desigualdade ela também já se dava do ponto de vista territorial. Tá? E aí a gente tem aqui o mapa de pobreza de aprendizado brasileiro, usando, nesse caso, as linhas brasileiras. Tá? Entre 2011 e 2019, a gente nota, né, uma melhora expressiva nesse período que eu havia mencionado, tá? Mas a gente nota também que existe ainda existe em 2019 uma distribuição, uma heterogeneidade muito grande, com municípios na casa aí de 80%, quase 90% de pobreza de aprendizado, enquanto que outros estão aí na casa dos 20%, 10%. Tá? Essa dispersão no Brasil ela é nítida, né? E ela é muito presente, e isso vai ter uma implicação sobre a pandemia, o efeito da pandemia. Agora, essa desigualdade de aprendizado, né, ela não é só territorial. Tá? A gente observa que ela se dá, inclusive, dentro da escola. Tá? E, de novo, é aquela ideia da importância de uma medida de performance educacional que seja sensível a essa heterogeneidade. Né? E o que a gente tem aqui para compartilhar com vocês, e tem os blogs em português que eu posso depois colocar o link para todos. Tá? O que nós temos aqui é exatamente quanto que dá a desigualdade na nota né, do desempenho educacional das crianças pode ser explicado por 3 grupos de fatores. Tá? O primeiro deles são fatores demográficos e socioeconômicos. Então, aqui a gente tem o nível de renda socioeconômico da criança, o quintil, né, de renda socioeconômica que ela se encontra, o gênero, né, meninos e meninas, e se ela está numa área urbana ou rural. Tá? E todos esses fatores em conjunto, na média mundial, tá, explicam em torno de 13% da desigualdade educacional, da desigualdade de aprendizado. Tá? Se a gente leva em conta a escola, tá, e a sala de aula, tá, as diferenças entre escolas e entre salas de aulas, tá, elas explicam em torno de 1/3, 34% dessa diferença. Tá? Esse número é muito condizente com um estudo feito só com dados do PISA, tá? Ou mesmo dados do Brasil, onde mostram que 70% da heterogeneidade de aprendizado se encontra dentro da sala de aula, dentro da mesma escola. Tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente está pensando em como ajudar o professor, que está lá na ponta, em como melhorar a qualidade dessa experiência do professor com seus alunos, nós temos que pensar em como dar a ele instrumentos que permitam que ele consiga lidar com essa heterogeneidade, né, de nível de aprendizado dentro de uma sala de aula. E acho que qualquer um de nós aqui que participou, né, frequentou a escola, a gente lembra como era isso. Você tinha a turma do fundo da sala de aula, você tinha a turma das primeiras fileiras, você tinha
aqueles alunos que prestavam mais atenção, aqueles alunos que prestavam menos atenção, e esse é um grande desafio para o professor, né? Como o professor consegue adicionar valor, tá, para crianças que se encontram em níveis de aprendizado tão heterogêneos. Tá? E um dos riscos da pandemia é exatamente que ele venha a exacerbar essa heterogeneidade, aumentar essa desigualdade, tá? Dentro da escola, dentro da sala de aula. E, por último, a gente tem aqui a última barrinha, aqui, onde a gente mostra que, quando a gente combina esses dois fatores, tá? O fator socioeconômico com o fator escola, sala, a gente vê que a explicação, o poder explicativo melhora, a gente está com aí metade da explicação, mas ainda assim o copo continua meio vazio, né? 47% dessa variância, dessa desigualdade, ela se dá intragrupo, né? E é isso que é um ponto que é muito importante para a gente pensar, começar a pensar a resposta à pandemia do Covid. Tá? Acho que o importante nesse momento é não só a gente começar a documentar, né, e entender quais são as possíveis perdas, mas começar a pensar também, usar esses dados para começarmos a pensar quais são os tipos de resposta de política que a gente vai precisar para conseguir dar conta dessa tragédia educacional. Eu acho que não existe outra palavra, né, eu acho que tragédia é uma estimativa do que a gente do que as nossas crianças estão enfrentando, né? Isso, do ponto de vista do futuro de aprendizado delas, isso pode ser catastrófico, principalmente entre as crianças mais vulneráveis. Tá? Então, tudo isso que eu falei até agora é para caracterizar qual era a situação que a gente já encontrava antes da crise e a importância que esses dados têm para a gente conseguir pensar a resposta indo para frente. O que eu queria agora mudar um pouquinho de marcha e falar um pouco da pandemia, tá? E como que a pandemia se traduziu, tá? Nos países e quais são as dimensões de desigualdade que a gente encontra. E pensem que no caso brasileiro, tá, muito do que eu vou estar falando aqui da diferença entre países se aplicam para o caso brasileiro, para a heterogeneidade entre estados, entre municípios e entre alunos da rede pública e privada. Tá? A diferença é que, no caso brasileiro, a minha impressão, assim como na maior parte dos países em desenvolvimento, o grau de compreensão e documentação dessa heterogeneidade da pandemia está muito ruim. Né? Eu acho que falta dado, falta informação do quão heterogêneo está sendo esse processo de abertura, fechamento, de respostas de política para alunos de diferentes municípios, estados e redes. Né? Mas aqui a gente tem um panorama entre países. Tá? E aqui a gente mostra, por exemplo, tá? Só olhando aqui um grupo de países que estão entre o hemisfério norte e sul, como é que a pandemia ela se deu em momentos diferentes do ano letivo. Tá? Aqui em azul e laranja nós temos 2 anos letivos, tá? Um ano letivo que se iniciou em 2019 e o ano letivo que se iniciou em 2020, e é óbvio que agora nós já estamos no ano letivo que se iniciou em 2021, tá? Então já está no 3º ano letivo aqui, tá? Essa crise está se estendendo já por um 3º ano letivo em alguns casos. Tá? E o que a gente observa aqui é o quê? Isso é uma foto que a gente tirou em setembro do ano passado, mas que é só para ilustrar o ponto, é que a duração do fechamento das escolas foi muito diferente entre países. Tá? Países como Toga ou Taiwan, o fechamento foi muito curto. Países como a Coreia do Sul, o Vietnã, o fechamento foi muito mais longo. Além do fato de que alguns países as redes não fecharam, tá? Pequenas ilhas do Pacífico, as redes não fecharam. Tá? E também o fato de que, em diferentes países, essa crise se deu em diferentes momentos do ano letivo. Né? Em alguns dos países do hemisfério sul, ele pegou os países no início do ano letivo, enquanto do hemisfério norte, já no final do ano letivo. E isso deu a países também a vantagem de ter o período do verão para conseguir se planejar, o que não aconteceu no nosso caso, né? No caso brasileiro. Tá? Então, essa é uma dimensão de heterogeneidade, uma dimensão de desigualdade do Covid, né? A duração e o momento em que a crise da pandemia se iniciou. Tá? Mas essa não é a única. Tá? Uma outra dimensão de desigualdade do Covid é a resposta dos governos. Tá? E aqui eu estou usando um outro dado, e aí tem o link do relatório, e os dados também estão disponíveis, são dados abertos,
Essa é uma pesquisa que nós do Banco Mundial, com o Unicef e o Unesco, a gente vem realizando. A gente já está na terceira rodada agora, que é uma pesquisa para governos, para países, olhando exatamente as respostas dos países à pandemia. E o que a gente observa aqui é o seguinte: diferentes países ofertaram diferentes mixes ou diferentes combinações de ensino remoto, né, entre plataformas online, televisão, rádio, kits em papel para as crianças levarem para casa. Tá? Então, existe uma variância enorme desse tipo de resposta do ponto de vista de oferta, né, por parte dos países. Essa é uma outra dimensão de desigualdade, digamos, entre países. Mas também um outro aspecto disso que é esse gráfico ao lado, que é o seguinte: vários desses países, melhor, todos se dão conta que nem todas as famílias têm a mesma capacidade de absorção dessa oferta. Né? Existem desigualdades do ponto de vista de acesso à internet, desigualdade no acesso à eletricidade, a desigualdade para crianças com níveis de deficiência ou necessidades especiais. E o que a gente percebe é que diferentes países, e principalmente por nível de renda, tiveram diferentes graus de resposta do ponto de vista de políticas que tentassem dar conta ou mitigar essa outra margem de desigualdade. E o que a gente observa é que os países de renda alta e renda média, 63% deles, né, tentaram aqui, na verdade, 5% deles, aqui a barrinha verde, acho que é mais interessante aqui, não fizeram nada. Né, ou seja, só 5% dos países não tomaram nenhuma medida para dar conta dessa desigualdade, né, possível, enquanto que nos países de renda baixa, esse nível de não resposta subiu para 33%. Tá? De novo, eu acho que cabe a pergunta, no caso brasileiro, de como isso se deu dentro do Brasil. Né? Será que os estados mais ricos da federação, os municípios mais ricos da federação, conseguiram responder de uma forma melhor à pandemia do que os mais pobres? Ou será que no caso brasileiro foi o inverso? Né? Entender esse processo, eu acho que é algo muito importante para a gente conseguir pensar nas necessidades de política e de resposta quando a situação se normalizar. Uma outra margem de desigualdade é exatamente a questão da capacidade dos domicílios, agora olhando a margem das famílias, né, onde a gente percebe que várias famílias não tinham acesso à internet, ao telefone pré-Covid, tá? E, portanto, várias dessas soluções tecnológicas que foram oferecidas, certo? Elas não eram factíveis para segmentos significativos da população, em alguns casos. Existe quase que um paradoxo digital, como a gente vem chamando, no ensino remoto, porque países com baixa penetração de celular e internet estavam adotando plataformas online na mesma medida, na mesma proporção que países com alta penetração de internet e telefonia celular. Né? O que é, no mínimo, um paradoxo, né, do ponto de vista de escolha e de resposta. Né? Mas certamente uma margem de desigualdade importante que tem que ser pensada. E é claro que uma outra dimensão que é o gráfico ao lado, que é exatamente quanto que as famílias declaram, aí são a declaração das famílias, de que os seus filhos estavam engajados em alguma atividade de aprendizado durante a pandemia. Tá? Então, isso aqui é uma pesquisa domiciliar por telefone, onde nós ligamos, né, na verdade, ainda continuamos fazendo, para vários países. E o que a gente observa é que a heterogeneidade entre países e intrapaíses é gigante. Tá? Onde aqui nós temos esse resultado não só por país, mas por grau de escolaridade dos pais. Tá? Então, aqui nós temos a primeira barra, né, os pais com nenhuma escolaridade, só com primário, só com secundário, só com terciário. E a gente vê nas Filipinas, por exemplo, né, os pais com nível universitário, 40% deles declaram que seus filhos estavam fazendo alguma atividade de aprendizado, enquanto que aqueles que não têm nenhuma educação, só 10%. Né? No caso da Bolívia, 50% dos pais sem educação declaram que seus filhos estavam fazendo alguma atividade de aprendizado, enquanto que 80% deles
falam que os filhos ainda estão aprendendo, estão participando dessas atividades de ensino à distância, né, durante a pandemia. Então, essa heterogeneidade, no caso peruano, essa desigualdade é ainda maior, né? Então, essa é uma outra dimensão muito importante que a gente tem que estar documentando, que a gente tem que estar entendendo, né, para conseguir pensar, de novamente, né, aqui, agora, a ênfase tem que ser no posterior à pandemia, né, quando as escolas reabrirem, né, no Brasil, hoje, com 4.195 mortos por dia, enfim, falar em abertura de escola é algo muito complicado, né? Abertura de escola com segurança. É claro que a gente acredita que, né, é importante abrir a escola, mas a escola só pode ser aberta com segurança, né? Portanto, uma parte importante da energia tem que ser, né, focada no planejar dessa recuperação dessa tragédia educacional que a gente vem observando sendo deflagrada, né, à nossa frente. E aqui tem um terceiro grupo de respostas. Aqui, no caso, não é família, desculpa, o título do slide está equivocado, eu vou ajustar isso antes de compartilhar com vocês, mas esse é um resultado de uma pesquisa atual que a gente vem fazendo, que é exatamente o monitoramento que nós, do Banco Mundial, como o Unicef e a Universidade Johns Hopkins, nós estamos fazendo no status dos sistemas educacionais de diferentes países do mundo. Tá? E aí a gente observa, novamente, como é que os países estão em momentos diferentes da pandemia. Né? O gráfico azul são países, aqui né? São os países que os sistemas estão abertos. Tá? Então, nós temos aqui Rússia, boa parte da África, os sistemas estão abertos nesse momento. Tá? Em laranja, nós temos os sistemas que estão numa situação mista, onde parte do sistema está operando de forma híbrida, parte do sistema está fechado, parte do sistema está apenas em ensino remoto. Tá? Então, tem essa mescla de situações. E acho que hoje a nossa compreensão é que o objetivo é tentar levar os países para uma situação de ensino híbrido, onde as crianças passem algum tempo na escola, com segurança, e um tempo em casa. E com isso a gente faz as bolhas, né, para conseguir gerenciar e manejar a questão da exposição e os fatores de risco dessas crianças, né, ao Covid. Mas é óbvio que, né, chegar a esse ponto vai demorar um certo tempo, mas o importante é planejarmos para isso. E, complementando, nós temos aqui um slide que eu acho que é muito importante, uma discussão que é muito importante, que é essa questão da priorização da vacina para os professores. Né? Em alguns países, esse é um debate que está muito mais claro, né? E os professores são encarados como um segmento prioritário da população. É claro que não, talvez, no mesmo grau de prioridade dos médicos, mas certamente acima, né, daquelas pessoas que não têm comorbidade ou pessoas até de uma determinada idade mais avançada. Os professores eles devem receber, talvez, a vacinação no momento mais premente para exatamente permitir esse processo de reabertura da escola com segurança. E aqui a gente tem um monitoramento desse sistema. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando até agora, e é boa parte do que eu queria conversar com vocês hoje, é exatamente essa heterogeneidade. Né? E é uma crise dentro de uma crise, gente. Né? Como a gente já vem percebendo, né? Já estávamos numa situação muito complicada antes e com muita desigualdade de aprendizado, e o que o Covid faz é aumenta essa desigualdade. E aí a gente entra um pouco, né, nas consequências disso e nos resultados das nossas simulações, e aqui nós temos os papers que vocês podem olhar com mais detalhe em como nós fazemos as simulações, mas a mensagem aqui é que, na nossa estimativa, talvez, que era pessimista em novembro do ano passado e que talvez hoje já seja vista como um cenário otimista, tá? O que nós tínhamos era que a pobreza de aprendizado, que era 53%, a nossa expectativa é que ela ia aumentar em 10 pontos percentuais para 63%, na média global. Tá? E que as perdas do ponto de vista... e boa parte dessas perdas se dariam na margem de aprendizado, não na margem da evasão escolar. Tá? E, em parte, isso eu acho que é esperado. Tá? Por quê? Porque estimar a evasão com dados
de pesquisas domiciliares, que é o que nós temos, tá? É algo muito difícil, porque esses dados não refletem em nenhum momento uma pandemia como o Covid. Nós nunca vivemos essa crise numa magnitude como nós estamos enfrentando nesse momento. Então, qualquer estimativa que a gente faça nesse sentido, ela é muito mais complicada, porque não existe base histórica para que a gente possa calibrar os parâmetros do modelo. Enquanto que, do ponto de vista de aprendizado, por ser um processo mais previsível, né, de trajetória cognitiva das crianças, eu acho que a gente pode fazer algumas estimativas ou simulações com um grau um pouco maior de confiança. Tá? Mas, sem dúvida, seria um aumento expressivo da proporção das crianças abaixo desse patamar mínimo. Agora, essa crise ela não vai ser homogênea. Tá? E aqui é um gráfico também importante, onde a gente quebra esse resultado por diferentes grupos de países do mundo. E a gente percebe que na América Latina e no Sudeste Asiático, essa crise vai ser em ordens muito maiores do que, por exemplo, na África, onde a pobreza de aprendizado já era em torno de 87%. Né? Então, é aquela história. Na África e ou em determinadas outras regiões ou países com níveis de aprendizado mais baixos, onde a crise educacional já era mais intensa, as perdas por conta da Covid, da pandemia e do fechamento das escolas vão ser relativamente menores, tá? Como é o caso aqui da África, que estava num patamar de 87% de pobreza de aprendizado pré-Covid, enquanto a América Latina estava em torno de 50%. O caso brasileiro está muito próximo desse da América Latina. A gente está aí simulando algo em torno de 10% a 20% de aumento dessa pobreza de aprendizado, dependendo do cenário. Tá? Agora, eu queria fazer um gancho, já para terminando, para a questão da medida de hiato e da medida de heterogeneidade. Então, lembra que no caso da África e a gente, que é essa região SSF aqui, tá? Nós não esperávamos um aumento grande, tá? Da medida de hiato de aprendizado. Mas a heterogeneidade, essa desigualdade intra-país, tá? Vai ser das maiores. O aumento da desigualdade, ou seja, o grau de severidade de pobreza de aprendizado, que é aquela medida ao quadrado que eu havia mencionado anteriormente, tá? Na África e no Oriente Médio é onde a gente vai observar as maiores pioras dessa margem. Tá? Isso é uma coisa importante também para a gente levar em conta. E eu queria terminar aqui fazendo uma analogia com a questão da vacina é realmente algo que eu tenho pensado bastante de qual é o maior risco para a educação, né, do ponto de vista dessa crise. Né? Eu acho que um dos maiores problemas é que a gente pode terminar a pandemia sem saber o que funcionou do ponto de vista de resposta. Tá? Por quê? Porque na saúde, né, se a gente pensar o processo de desenvolvimento da vacina, primeiro a gente identificou o que funciona, identificamos as vacinas que eram de boa qualidade. Uma vez que a gente identificou as vacinas, a gente pensou na produção da vacina e na distribuição dessa vacina. E hoje, o mundo demorou 8 meses para identificar as soluções de vacina. E o grande problema, a grande dificuldade hoje no planeta é o quê? É a produção e a distribuição. É fazer com que tenha vacina para todo mundo e que essa vacina chegue no braço de todo mundo. Né? E são problemas graves, são problemas muito sérios, não são triviais, mas são problemas de natureza diferente daquele de saber se a vacina funciona ou não. Nós hoje sabemos quais são as vacinas ou as plataformas de vacina que funcionam. Se a gente pensar no caso da educação, que era um setor que já vivia uma crise, tá, de aprendizagem antes da Covid, tá, as soluções para mitigar a crise de ensino remoto, dos mais variados, de rádio, televisão, plataformas online, textos impressos, né, distribuição de material impresso, né, todas essas soluções elas foram distribuídas em larga escala quase que imediatamente, né, pelos países que o fizeram logo em larga escala. Uma vez tendo começado a distribuir esse material, eles começaram a pensar na produção de conteúdo para conseguir alimentar esses canais que foram criados, né? E aí começamos a enfrentar algumas dificuldades.
Mas o grande risco é o quê? É que nós não sabemos ainda o que está funcionando, né? E o pior é que nós podemos terminar essa pandemia sem conseguir identificar o que funcionou, né? E aí vem exatamente a mensagem de que é muito importante hoje os países começarem a pensar como medir de uma maneira real, tá? Ou mais rigorosa, não só simular, mas como medir as perdas de aprendizado dessas crianças. Porque através dessa medição e junto com a documentação do que está sendo feito, a gente vai conseguir pelo menos ter alguma informação, mesmo que apenas de uma forma observável, tá? Não de uma forma randomizada, não vai haver uma estratégia de identificação super forte, tá? Mas vai ser algo melhor do que simplesmente nós sairmos dessa pandemia sem termos a menor ideia do que pode ter funcionado e o que pode não ter funcionado. Tá? E eu queria terminar aqui a minha apresentação e agradecer muito ao tempo de todos, e, enfim. E, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, João Pedro. Nós aqui agradecemos. Tenho aqui algumas perguntas que chegaram de várias pessoas. Começamos com um problema aqui de comunicação para recolher as perguntas, mas eu acho que eu consegui recolher todas, espero. E vou começar por algumas aqui voltadas ao Leonardo. Primeiro, Paulo Levi perguntou: você expressou a redução das notas? Só antes disso, Leonardo, só explicar que eu vou fazer um bloquinho de perguntas, tá? Se você estiver tomando nota, ajuda. Mas é o seguinte: o Paulo Levi perguntou se você expressou a redução das notas em desvio padrão e em termos de anos de escola. Como se faz isso? O Eduardo Calçan também perguntou ao Leonardo. Questiona sobre a relação apresentada. Exemplo, 0,21 em relação a quê? Ao conteúdo, às bases tecnológicas? Não seria muito subjetiva essa relação? Obrigado. E o William Mello, também para o Leonardo, disse o seguinte: acho que as análises sobre alunos não pretos controlam o nível socioeconômico, então é uma variação associada à raça mesmo. Eu estou bem curioso com essa perda menor para alunos pretos. Será que é porque a escola já os fazia aprender pouco, como evidências reforçam? Então, Leonardo, por favor, se você puder começar por essas três questões, agradeço. Perfeito. Tem mais uma, eu acho, da Natália. Não sei se. Ah, sim, Que eu ia era. guardar a da Natália como é múltipla para depois. A Natália é minha amiga e Fechar. eu vou pedir para ela esperar só mais um pouquinho para eu fazer no segundo, na volta. Tranquilo. Vou começar pela do Paulo, né? Que ele pergunta é, como que a gente saiu da relação entre desvio padrão para uma relação entre anos de escolaridade, né? Então, no fundo, é uma extrapolação um tanto quanto simplista, né? A gente sabe a nota média dos alunos no quinto ano, a gente sabe a nota do aluno no nono ano, a gente tem essa diferença entre nono ano e quinto ano, e a gente assume que esses estudantes são os mesmos. Assume, é uma hipótese tanto forte, mas enfim, é para fins didáticos aqui, a gente assume isso para conseguir ter uma medida um pouco mais palatável, seja para o tomador de decisão, seja para o grande público. Ao invés de expressar em desvio padrão, a gente acaba expressando em anos de escolaridade. Então, entre o quinto e o nono ano, tipicamente o estudante aprende, um, aprende uma quantidade específica. No caso, é o 0,21 desvio padrão, que é a próxima pergunta da pessoa que eu não anotei o nome aqui, desculpa. Mas o 0,21 desvio padrão é com relação ao ano como um todo. Um estudante na escola durante um ano aprende algo em torno de 0,1 desvio, 0,21 desvio padrão. Então, não sei se responde bem, mas a ideia aqui é, se o estudante não estivesse na escola durante um ano, ele deixaria de aprender o equivalente a 0,21, que é o equivalente a um ano escolar. Sobre a pergunta do William, das análises para pretos e não pretos, né?
É intrigante, eu concordo. Acho que a primeira coisa que eu quero falar é que a escola não está, o fechamento de escola não está associado com pretos aprendendo mais do que não pretos. É algo bem documentado na literatura de educação no Brasil, que estudantes pretos têm desempenho inferior por inúmeros motivos. A gente poderia fazer um seminário só disso, né? Mas por inúmeros motivos, os estudantes pretos aprendem menos do que os não pretos. O fechamento com o fechamento das escolas afeta um pouco menos esses estudantes do que os não pretos, afeta um pouco menos os pretos do que os não pretos. Eles continuam aprendendo menos do que os não pretos. Os estudantes pretos continuam aprendendo menos do que os não pretos, na média. Mas esse gap diminui um pouco. O porquê disso, acho que, honestamente, merece muita investigação. Assim, acho que foi um resultado surpreendente essa relação. De novo, é uma relação, é uma associação, né? A gente não está falando de uma relação causal, mas merece um olhar atento. Eventualmente, a gente pode ter que a escola, ao invés de reduzir desigualdades para alguns grupos, ela acaba ampliando essas desigualdades. Se, por exemplo, o professor trata diferentemente estudantes pretos e não pretos, né? Então, você ter menos exposição, essa exposição diferenciada, eventualmente você reduz um pouco essa diferença. Enfim, não sei se responde todas as perguntas aí, mas é um pouco isso. Creio que sim. Eu vou tentar não deixar nenhuma pergunta descoberta, mas fazer agora um bloquinho para o João Pedro. E depois Perfeito. volto para você de volta. Então, primeiro aqui do Danilo Coelho, para o João Pedro, talvez seja mais relevante do que a perda de aprendizado devido ao fechamento das escolas, talvez seja a perda de aprendizado decorrente do aumento da pobreza gerado pela pandemia. Teria como fazer uma comparação desses diferentes canais em que a pandemia afeta o aprendizado das crianças? Essa é a primeira das perguntas, João. A segunda, da Natália Pires, para o João Pedro. Obrigado pela apresentação, está trazendo suas reflexões boas. Fiquei com uma dúvida sobre a análise da composição da variância between e within grupos. Quando você diz que variáveis intrínsecas aos estudantes têm 13% de contribuição, você usou essas variáveis como nível ou como efeitos fixos? E sobre os 53% restantes, que você mencionou ser da combinação de escolas e estudantes, esse percentual é relativo ao resíduo do modelo multinível? E uma terceira para o João Pedro, do William Mello. Fiquei um pouco confuso em relação a essa parte sobre o que explica as desigualdades. 13% das desigualdades entre escolas é explicado pelos fatores demográficos, mas esses mesmos fatores explicam 87% das diferenças entre alunos numa mesma escola. A interpretação é essa? Então, por favor, João Pedro, essas três perguntas. Perfeito. Então, a pergunta do Danilo, né? A gente fez isso no nosso modelo, num dos nossos modelos, e eu, enfim, não gastei tanto tempo aqui entrando nos modelos de simulação, eu queria falar mais sobre algumas mensagens mais amplas, mas isso a gente tem no nosso paper que saiu lá no World Bank Research Observer, no mês passado, e a gente olha tanto para canais de renda quanto canais o canal escola, como a gente chama, né? E eu acho que o ponto, acho que é o seguinte, Danilo, mesmo não levando em conta o efeito renda, tá? Se a gente olha, principalmente na educação no primário, tá? Se você olhar a eletricidade de matrícula, da matrícula, tá? A renda, tá? Na escola primária, ela é muito baixa, tá? A maior parte dos pais mandam seus filhos para a escola primária, tá? Você não tem muito custo de oportunidade. É na secundária e na terciária que a questão de custo de oportunidade vai ficando mais alto e aí você tem um efeito renda mais expressivo, tá? Tanto no segundo grau quanto no terceiro grau, claro. E aí entra também a questão de restrição de crédito e tudo isso. Então, no primário, como, né, eu foquei aqui mais nessa medida de pobreza de aprendizado, que vai ali até os 10, 12 anos de idade, tá? Esse efeito renda ele não é muito claro. Tá? Do ponto de vista a nossa expectativa, tanto do banco quanto do Unesco, é que
a maior parte das crianças que vão evadir, elas vão evadir no segundo grau e na universidade, nem tanto no primário. Agora, tem em consideração que e esse é o resultado que a gente encontra no nosso canal. Então, a contribuição relativa de renda, do efeito renda, para o efeito fechamento da escola, o efeito fechamento de escola é muito maior, tá, do ponto de vista de aprendizado, tá, do que o efeito evasão, tá, que seria, digamos, o canal renda. É claro que tudo isso está, de certa forma, subestimando o efeito renda, tá, e mesmo sem levar em conta o efeito renda, tá, e aí entra o ponto, tanto o Leonardo quanto eu, assim, é uma tragédia, certo? Só o efeito fechamento de escola ele já dá, em um ano, uma perda maior do que você esperaria a criança aprender em um ano, sem levar em conta o canal de renda. Então, assim, a gente já está falando de um ganho, de uma perda mais do que proporcional ao período do fechamento da escola, certo? E que pode ser ainda maior por conta dessas razões que a gente está que a gente não está levando em conta por dificuldades metodológicas e falta de dados. Então, assim, eu acho que o problema já é grande o suficiente só com o fechamento da escola. Eu na verdade, ainda transformaria, inverteria um pouco a sua pergunta. Né? Só colocar assim também, olha, a gente já tem um problema enorme só levando em conta o fechamento. Com a questão de renda vai ficar ainda pior, certo? Então, o ponto aqui não é exatamente qual é o tamanho da perda. O ponto é o seguinte, a gente tem que começar a pensar o que fazer para mitigar isso, tá? E para remediar isso, e recuperar isso. Esse que é o problema. Né? E debater isso, né? Na sociedade, entre os círculos adequados. Né? Você tem que haver um debate, né? Dentro dos países, né? Entre parceiros em desenvolvimento, para pensar o que fazer. Né? E esse é o problema. Assim, né? Esse o que fazer para lidar com essa crise não é nada claro. Pelo menos assim, eu sentando onde eu estou hoje, né, tá todo mundo fazendo essa pergunta e não tem um caminho muito claro. E esse é o problema. Na verdade, esse é o grande desafio. Em relação às questões da Natália e do William, né? Essa decomposição, Natália, a gente está fazendo isso, uma decomposição muito simples de tile. A gente poderia estar fazendo isso com modelos multiníveis. Tá? Eu acho que qualitativamente os resultados estariam bem parecidos. Isso é uma decomposição, né, within e between do indicador de tile, então seria uma espécie de diferença de nível. Tá? Quanto que da diferença de nível é sem efeito fixo, tá? Você está explicando por essas características. Agora, nota o seguinte, se você pegar os dados do SAEB, tá? E você colocar todas as características das crianças, das escolas e o kitchen sink, dentro, como o pessoal chama, né? Dentro da regressão, você explica 30% da variância. Tá? Com base em características observadas. Então, assim, existe uma questão aí, esse que é o ponto que eu acho que eu tento fazer, é que você já tem eu uso isso para motivar, na verdade, como a gente tem que pensar a política para ajudar o professor em sala de aula. Porque esse professor ele está enfrentando alunos com grau de desigualdade de aprendizado, ou seja, de níveis de aprendizado muito diferentes dentro da sala de aula. E a grande dificuldade é como é que você mune esse professor de técnicas e de material didático, pedagógico e de formação que permita a ele adicionar valor aos alunos em qualquer que seja o nível de aprendizado que ele se encontra. Né? E aí entra um pouco no ponto do William. Acho que a questão aqui, William, não é tanto falar que 80% das diferenças, né, elas se devem a essas características demográficas. Né? O ponto não é esse. O ponto é que, quando a gente fala em desigualdade educacional, existe uma ênfase muito grande naquilo que se observa, né? Que é a desigualdade de gênero, da desigualdade racial, que no caso brasileiro ela é importante, tá? Na desigualdade socioeconômica. Tá? Mas o problema que eu vejo é que quando a gente olha isso, né, de uma maneira objetiva, essas desigualdades, elas em muitos países correspondem a 13% da desigualdade total de aprendizado. E que boa parte dessa desigualdade ela está se dando dentro da sala de aula, né, são aqueles 47%. Aqueles 47%, eles são o quê? Combinando as características das duas primeiras barrinhas ali. Tá? Eu só estou juntando tudo. Tá? E isso é parte do problema, né, para o professor. Parte da crise educacional
é que nossos sistemas educacionais eles não estão conseguindo dar conta dessa heterogeneidade dos alunos, né, dentro da sala de aula. E por conta disso, o que acontece? Todo mundo acaba aprendendo pouco, né? E essa é um aspecto que indo para frente, na saída da pandemia, pode ser exacerbado e muito. E é isso que a gente tem que começar a discutir, né? Como nos prepararmos para reconstruir, né, os sistemas educacionais na saída dessa pandemia. Porque, caso contrário, essas perdas que nós estamos simulando, elas vão se realizar e elas vão, na verdade, ser ainda maiores, porque elas têm efeitos cumulativos futuros, que tanto o Léo quanto eu aqui, a gente está subestimando isso. Por aqui. Perfeito. Vou fazer agora algumas para o Leonardo de novo. Tá? Aqui primeiro do Danilo. Parabéns pela excelente apresentação. Você estimou o efeito médio. Você não acha que seria interessante ver também o efeito quantílico? Tá? Em seguida, aqui do Pedro Vitor Vieira, também essa pergunta dupla, tem uma terceira parte que eu acho que você já respondeu, então vou fazer as duas primeiras partes da pergunta dele. Primeiro, essas escolas, esses professores que estão sendo medidos, analisados, são todos brasileiros? E dois, as redes públicas de educação são muito diversas. Nesse sentido, como são aferidos esses dados? Em seguida, tem aquela pergunta da Natália Pires. Essa é uma pergunta tripla. É o seguinte: primeiro, os dados para estudantes do segundo ano do ensino fundamental são amostrais e experimentais. Você usou pesos amostrais no modelo de regressão? Em segundo lugar, não ficou claro quais eram os níveis do modelo misto. Você usou as proficiências no nível do estudante? E terceiro, da Natália, algumas escolas têm desempenho médio baixo, independente se fecham durante alguns dias ou não. Você tem alguma análise de sensibilidade com relação a isso? Enfim, são essas as questões. Enfim, se você permitir, eu ainda acrescento mais uma aqui que chegou depois da Thaís, da Thaís Barcelos. Fiquei curiosa sobre como se é considerado o viés do perfil do aluno em escolas que fecham na hora da simulação. Poderia explicar melhor como é feita a simulação? Enfim, muitas perguntas para você tentar resumir, por favor. Tá sem som, Leonardo. Desculpa. Você pode só repetir a segunda pergunta, Marcos? A segunda, A primeira que era do é Danilo e a a segunda. primeira do Danilo, a segunda é do Pedro Vitor, que é primeiro, essas escolas, esses professores que estão sendo medidos, analisados, são todos brasileiros? Sim ou não? Essa, e as redes públicas de educação são muito diversas. Nesse sentido, como são aferidos esses dados? Perfeito, obrigado. Bom, a primeira pergunta do Danilo é fazer um exercício aí para entender como que é mais ou menos o efeito em diferentes pontos da distribuição da curva de aprendizado, né? Eu acho que é um passo seguinte interessante, é algo que gostaria de fazer. Provavelmente amanhã eu vou falar com o João Pedro e a gente, se tudo der certo, vai falar um pouco disso também. Adoraria fazer e, e dar seguimento a isso. Acho que é super importante. Eu não fiz por alguns motivos. Um deles é que o dado, como eu disse, saiu no começo de março, né? Então, organizar esses dados, colocar numa apresentação e tudo mais, dá algum trabalho. Mas é um passo seguinte importante. Sobre a pergunta do Pedro Vitor, se os alunos são todos brasileiros, sim, a gente utilizou a Prova Brasil, uma prova que é administrada para todo o território nacional, e o ponto dele é razoável, as redes são muito diversas, né? A gente tenta controlar, o que a gente chama de controlar dentro da medida do possível. Uma das coisas que está incluída no modelo é o que a gente chama de efeito fixo de estado. Então, toda a nossa comparação aqui é dentro de um estado. Isto é, levando em consideração tudo aquilo que é constante entre os estados, isso é tirado fora da relação entre isso, fechamento de escolas e perda de aprendizado. Então, teve um esforço nesse sentido, acomodar essa diversidade das várias redes de educação. Óbvio que a gente não consegue acomodar tudo, né?
A pergunta da Natália, acho que são várias, são interessantes, né? Sobre o ponto do segundo ano do ensino fundamental e o fato dos dados serem amostrais. Todas as análises eu incluí os pesos nas regressões, então a gente leva isso em consideração. E isso é especialmente importante para o segundo ano do ensino médio, como a Natália falou, mas também é importante para as outras etapas escolares, porque é, a Prova Brasil não é censitária, né? Alguns grupos de escolas, o INEP acaba fazendo uma amostra para aferir o desempenho médio daqueles grupos. Então, eu sempre rodei as regressões aqui, Natália, utilizando os pesos. Sobre o nível de dados que eu estou utilizando dado no nível do aluno. É, eu não estou usando um modelo multinível, uso um modelo de efeito fixo, controlando pelo efeito fixo de estado, e é isso. Acho que tem coisas a melhorar e depois, se você quiser me escrever, pode ficar à vontade para dar sugestões. Sobre a análise de sensibilidade, que você fala também, Natália, eu fiz, não mostrei aqui, é, mas se você lembrar, eu mostro um gráfico que é uma análise correlacional, ou seja, sem controlar para nada, né? E o efeito é bem grande do fechamento de escolas, é, o efeito na nota de aprendizagem. De novo, efeito aqui não quer dizer causal, enfim, acho que é mais uma correlação. A correlação é muito forte. Depois que a gente controla aquele coeficiente, ele se reduz bastante. É, a Natália está trazendo outro ponto. A prova Brasil é censitária para escolas públicas e amostral para escolas privadas. É mais ou menos isso. E eu levo em consideração as escolas privadas, por isso que eu uso os pesos amostrais. E por último, o viés do perfil do aluno, que a Thais falou, super importante, mas a análise aqui de projeção é muito simplificada, tá? A gente estima com aquele modelo de regressão, controlando por vários fatores, ou seja, de alguma forma já descontando o efeito de nível socioeconômico, de raça, educação da mãe, etc. A partir daquele coeficiente, a gente extrapola o resultado para um aluno médio, né? E daí a gente chega naquelas projeções. Então, de alguma maneira, a gente considerou o perfil do aluno aí sim. Muito obrigado. Vou fazer agora uma pergunta do Danilo Coelho, começando pelo João Pedro, mas é uma pergunta para ambos. Vocês acham que no atual estágio da pandemia, as escolas públicas no Brasil deveriam estar com aulas presenciais, híbridas ou remotas? O que vocês acreditam que seria a melhor maneira de lidar com isso nesse momento, nas escolas públicas? Você quer começar, João? João, tá com áudio Estou ligado? botando. É uma Ah, pergunta sim. fácil do Danilo, né? Pouco comprometedora e polêmica. Obrigado. Exato, Banco Mundial, né? Eu não estou falando aqui pelo Banco Mundial, certo? Deixando muito claro. Eu devia ter começado falando isso. Isso é um seminário acadêmico. É, mas eu acho, Danilo, que enfim, falar em escola pública num país com 5.596 municípios, né, 27 redes estaduais, 5.596 redes municipais, ou seja, acho que não se deve fazer uma generalização. Né? Eu acho que a resposta ela tem que ser adequada à realidade da pandemia em cada localidade. Né? E o importante seria flexibilidade. Flexibilidade e segurança. Né? Então, acho que, em primeiro lugar, a segurança dos professores, segurança das famílias, a segurança dos alunos. A gente sabe que, do ponto de vista de carga viral, as crianças elas têm uma carga viral menor, né? Enfim, a evidência de que essas crianças estejam sendo vetores, ela não é tão conclusiva assim, tá? Mas existem outras considerações que devem ser levadas em conta, né? E que todas têm que ser respeitadas. Então, a segurança, acho que vem em primeiro lugar.
Agora, acompanhado a essa questão da segurança, tem que haver, eu acho, até porque eu não vejo assim, hoje nós temos a vacina, mas a dificuldade na distribuição e na produção e distribuição da vacina numa quantidade adequada, agravada pela realidade de mutação desse vírus, que a gente tem muita incerteza ainda a respeito de qual é esse futuro próximo, né? Então, a gente tem que pensar em flexibilidade, em formas de ser o menos disruptivo possível para o aprendizado dessas crianças, né? Pensar em como proteger esse aprendizado das crianças. E é claro que, de novo, com segurança. Então, para isso, Danilo, acho difícil fazer uma recomendação para o ensino público de uma maneira geral do Brasil, né? Acho que isso tem que ser contextualizado, tem que ser pensado de uma forma local, né? Porque diferentes locais do país estão passando por diferentes ondas dessa pandemia, certo? E agora é importante também ter uma estratégia de política, né? E de pensar em mecanismos e instrumentos que consigam garantir ou proteger um mínimo de aprendizado, né, nesse período, ou pelo menos minimizar a perda de aprendizado, vamos colocar dessa forma, certo? E, ao mesmo tempo, se você não puder abrir o sistema, ou mesmo partir para um híbrido, né, planejar isso, né? Planejar o que seria esse híbrido. Né? E hoje o que você vê em alguns países é que eles não têm um híbrido, eles têm 5 híbridos diferentes, 5 modelos de híbrido, que eles estão, na verdade, planejando e treinando seus professores para que, dependendo da situação da pandemia, eles vão para um desses modelos. Né? Então, essa questão da flexibilidade da resposta é fundamental. E para isso, acho que tem muita coisa que a rede pode estar fazendo, que não é necessariamente tá ensinando, mas estar preparando os seus professores para conseguir lidar com essa realidade que é uma realidade completamente diferente, né? O que a gente vai enfrentar, né, nos próximos anos por consequência dessa pandemia é algo que realmente é de difícil compreensão, eu acho. Eu acho que a gente não está avaliando ainda qual é a gravidade dessa situação. E se a gente não planejar essa resposta, eu acho que a nossa probabilidade de sucesso vai ser ainda mais baixa, né? E aí entra essa agravante que na educação a área de P&D do que funciona, ela é relativamente baixa, né? Você identificar o que funciona e conseguir dar escala a isso, né? No setor público, a gente tem aí um caminho longo ainda pela frente, comparado talvez com outros setores como a proteção social ou mesmo a saúde, né? Então, acho que o importante é flexibilidade. Léo? Por Não, favor. eu tô completamente de acordo com o João. Não, acho que não tenho nada a acrescentar. Acho que talvez o que eu posso adicionar é dizer que a gente precisa pensar em como dar essas instruções para as redes, porque as redes são muito diversas, né? Então, você tem um secretário que é muitas vezes uma pessoa que não está ali na crista da onda da discussão. Então, ele precisa receber de um órgão mais centralizado uma instrução direta, uma lista ali que ele consiga falar, não, estou atendendo a esses quesitos e posso abrir escola X ou escola Y. Então, a gente tem que facilitar essa comunicação com os vários entes federativos. Num nível estadual, às vezes é mais fácil, né? A estrutura de uma rede estadual é uma coisa enorme, excessivamente grande, assim, né? Mas quando a gente passa para o nível do município, a gente precisa pensar muito bem na qualidade da informação que chega para esses gestores. Bom, muito obrigado aos dois palestrantes por todos os esclarecimentos. Eu vou agora fazer um breve anúncio aqui dos próximos 3 seminários para todo mundo continuar acompanhando a gente nos próximos. No dia 14 de abril, tá, daqui a uma semana, nós vamos ter um sobre patentes de vacinas para Covid-19. Licenciamento compulsório é a solução? E aí, esse vai ser coordenado pela Graziela Zucoloto, convidada aqui para mediar nesse dia, porque ela é uma especialista em patentes. E os palestrantes vão ser o Felipe Carvalho, coordenador no Brasil da campanha de acesso do Médicos Sem Fronteira, e o Mauro Sodré Maia, que é advogado e procurador federal aposentado.
procurador-chefe, diretor executivo e vice-presidente do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. No dia 16/4, uma sexta-feira, nós vamos ter um seminário num outro formato. Esse é o nosso seminário mais aberto, de quarta-feira. Todo mundo participa, vai para o YouTube. Esse de sexta-feira é um pouco mais fechado, não vai para o YouTube. Compensação, as perguntas são mais técnicas em geral. E aí a gente vai fazer um webinário sobre produção de longevidade e transformação estrutural do Tiago Sevilhano Martinez, que é técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos Políticas Macroeconômicas do IPEA. O trabalho dele com o Aloysio Araújo. Depois nós temos uma semana com feriado, e no dia 28 de abril nós vamos ter um outro também muito interessante sobre como prefeitos e servidores federais usam pesquisas sobre resultados de políticas públicas. Ou seja, isso que a gente está fazendo aqui, como isso chega e como isso é usado ou não por prefeituras e pelo governo federal, pela burocracia do governo federal. Então, vai ser um trabalho apresentado pela Diana Moreira, que é professora de economia da Universidade da Califórnia em Davis, e um outro trabalho apresentado pela Natália Massaco Koga e pelo Pedro Lucas de Moura Palotti, que são da Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições da Democracia do IPEA. A Diana vai falar sobre prefeituras e a Natália e o Pedro vão falar sobre burocracia federal, como recebem esses dados de pesquisas. Bom, gente, muito obrigado. Peço que todos sigam nos acompanhando aqui nas próximas semanas. Eu vou só postar aqui um link de onde vocês encontram as coisas amanhã, o que aconteceu hoje, e também todos os seminários anteriores. Tá? Vou colocar aqui no bate-papo. E também, para quem quiser dar uma olhada num seminário que aconteceu sobre o tema educação no ano passado, tá? Aí o link específico, é esse segundo que eu estou enviando também no bate-papo, onde 3 pesquisadores discutiram sobre essa última questão aqui que a gente tratou, que é quando se deve abrir ou não, como abrir, como se faz remoto, híbrido, etc. Então, acho que são discussões complementares e muito importantes. Gente, muito obrigado, Leonardo, João Pedro, tá, pela disponibilidade de vocês. Um abraço a todos, muita saúde e até a próxima. Obrigado, Marcos. Tchau, tchau. Abraços.